Olá, tudo bem? Vamos começar então nosso estudo sobre as generalidades do sistema genital feminino, né? Anatomia das generalidades do sistema genital feminino. Muito bem, o sistema genital feminino ele vai ser formado por duas gônadas, né, conhecidas como ovários. O que são gônadas? São órgãos encarregados de produzir gametas. E que são gametas? São as células sexuais. No caso, na mulher, os gametas são os ovócitos, né? Então, os ovários são gônadas porque produzem gametas ou ovócitos. Muito bem. Além dos ovários, nós temos outros órgãos fazendo parte do genital feminino e estes órgãos são considerados órgãos cavitários, tá? Por quê? Porque eles apresentam cavidades, né? Um deles tem a função de receber os gametas masculinos, né, durante a cópula e a ejaculação, né, e esse aqui é a vagina. Então, a vagina será o órgão que durante a ejaculação recebe então os gametas masculinos. O segundo órgão a ser mencionado será aquele onde ocorre a fecundação do ovócito e, claro, após a fecundação, o ovócito se torna óvulo, né? Esta fecundação do ovócito ocorre na tuba uterina. Depois, em terceiro lugar, nós temos o órgão onde ocorre o desenvolvimento desse novo ser, né? Após a fecundação do ovócito, se gera um embrião, este embrião se desenvolve, né? Depois se torna um feto, e depois que esse feto fica pronto para o nascimento, né? Ele será expulso aí. Então, o órgão que será o encarregado de abrigar, né, esse novo ser desde o embrião até a formação do feto e liberação do mesmo será o útero, né? E finalmente, quando esse bebezinho estiver pronto, o recém-nascido, aliás, o neonato será expulso, né, através da vagina. Muito bem. Deixa eu fazer um. Continuando então, pessoal. Os órgãos genitais femininos, eles podem ser divididos em internos e externos. Os órgãos genitais internos, como seu nome diz, eles estão dentro de uma cavidade, e no caso, cavidade pélvica, tá? E aí nós temos, né, os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina, né? E além desses órgãos internos, nós temos aqueles que estão fora da cavidade pélvica, por isso externos, porque estão fora dessa cavidade. E aí nós temos a vulva ou pudendo. A vulva ou pudendo, ela envolve, né, vários outras estruturas e órgãos, tá? Nós temos o monte púbico fazendo parte, os lábios maiores e lábios menores, e estruturas eréteis, mas as glândulas vestibulares também fazem parte aí da vulva ou pudendo, que são considerados órgãos genitais femininos externos. Vejamos então. Então aqui nós temos uma imagem, né, da pelve em corte sagital, não mediano, tá? Parasagital. E podemos observar então o interior da cavidade pélvica, né? Nós temos aqui, olha, o ovário, a tuba uterina, né? O útero entre a bexiga urinária e o reto, o canal vaginal também, tá? Esses seriam os órgãos genitais internos. E depois nós temos aqui externamente fora da cavidade pélvica os órgãos que fazem parte da vulva ou pudendo, né? E aí nós temos o lábio maior, o lábio menor, né? O clitóris como um órgão erétil, né? O clitóris, tá? São órgãos genitais externos. E aqui anteriormente ao pubis, o monte púbico também. Em corte sagital mediano, dá para ver, né, a cavidade internamente, o útero, tá? Mesma coisa, o ovário aqui,
a tuba uterina em volta e depois se dirigindo aí, fazendo uma comunicação com o útero e a sua cavidade, né? E o canal vaginal se abrindo aqui no vestíbulo da vagina, né? Que é esta região aqui, compreendida entre os dois lábios menores. Isto também representa o lábio menor, né? É uma prega musculocutânea, né? E aqui o lábio maior, que ele é mais, como diz, mais externo e mais lateralizado do que o lábio menor, tá? Vamos começar então o estudo dos órgãos genitais internos. Começamos pelos ovários, né? A mulher apresenta 2 ovários, por isso são pares, 2 ovários, né? Cada ovário tem um formato de amêndoa, ele é muito pequenininho, tá? Os ovários são pequenos, 2,5 centímetros no máximo de comprimento, tá? Então tem um formato oval, em formato de amêndoa, e a coloração dos ovários é rosa acinzentada. Na medida que são, aliás, no início da vida, os ovários são rosas, são róseos, tendem mais à coloração rósea, tá? Mas na medida que esta mulher vai apresentar no decorrer de toda a sua vida, após a puberdade, início das suas ovulações e menstruações, toda vez que uma mulher libera um ovócito, né, esta cápsula que envolve o ovário se rompe para poder o ovócito ser liberado. E após esse rompimento, né, se forma uma cicatriz temprana, o corpo lúteo, e depois o corpo albicans, que são 2 cicatrizes, mas agora não vem ao caso, né? O que importa é que se formam cicatrizes em toda a superfície do ovário. Toda vez que tem uma ovulação, sai um ovócito, se forma uma cicatriz, ok? Isso, claro, acontece a cada 28 dias, certo? Bom, então a presença de cicatrizes deixa então a superfície do ovário mais rugosa, cheia de rugas, e mais firme, mais dura, né? O que é oposto a um ovário de uma criança, por exemplo, né? Ou de uma mulher muito jovem, onde ainda não teve ovulação e a coloração é rosa acinzentada e a superfície é lisa e macia. Na medida que a mulher se torna mais velha, isto aqui passa a ser mais rugoso e mais firme, mais rígido, tá? Onde estão localizados os ovários? Dentro da cavidade pélvica. Isto aqui é a cavidade pélvica, tá? Então, se nós traçarmos uma linha imaginária entre o promontório do sacro e a margem superior da sínfise púbica, nós teríamos a abertura superior da pelve. Esta abertura superior da pelve, então, delimita, né, a cavidade pélvica da abdominopélvica. Veja bem, pessoal, os ovários estão localizados, então, numa depressão peritoneal chamada fossa ovárica. Se eu retirar este ovário deste lugar, né, vai ficar uma depressão, e essa depressão se chama fossa ovárica. Lembrando que esta imagem me mostra, né, a pelve, né, o quadril todo, né, a pelve num corte sagital mediano, tá? Então, além disso, precisamos mencionar que os ovários estão abaixo da superfície, perdão, abaixo da abertura superior da pelve, né, e posteriormente ao ligamento largo do útero, né? Vamos ver ele, vamos explicar melhor ele em outras imagens. Os ovários vão apresentar 2 polos ou 2 extremidades. Aqui em cima, o polo superior, aqui inferiormente, o polo inferior. 2 faces, né? Aqui nós temos uma face, a face que conseguimos visualizar nesta imagem é uma face medial, né? Do outro lado estaria a face lateral, e a face lateral ficaria em contato, então, com a fossa ovárica, onde o ovário fica localizado, tá? 2 bordas, uma borda livre e outra mesovárica. A gente vai ver isso em outra imagem. Aqui nós temos uma vista superior da pelve. Lembrando que isto aqui é anterior e aqui posterior. Nós temos anteriormente a bexiga urinária, o útero e o reto, né?
Lateralmente ao útero, as tubas uterinas, né? Do outro lado também, os ovários aqui relacionados com as tubas, tá? Vejam também que nós temos duas extremidades, um polo superior, um polo inferior, polo superior, um polo inferior, e vejam que o polo superior se relaciona aí com estruturas provenientes aqui de cima, formando um ligamento suspensor, e o polo inferior se relaciona também com um cordão fibroso, que é o ligamento uterovárico, tá? A gente vai ver também ele depois. Aqui sim, o conjunto visto numa vista anterior, né? Nós observamos aqui esse conjunto retirado da pelve, né? Formado aí, ó, por ovários, tubo uterina, útero, tá? E o ligamento largo. Todo esse conjunto foi retirado da pelve, tá? E isto aqui é uma vista posterior. Como que eu sei que é uma vista posterior? Porque eu estou conseguindo enxergar, né, os ovários, né? Então lembra nos slides anteriores, os ovários ficam posteriormente ao ligamento largo do útero. Isso é muito importante, tá? Como que eu sei então? Porque eu consigo ver os ovários. Se estivéssemos observando uma vista anterior deste conjunto, os ovários ficariam escondidinhos atrás deste ligamento em amarelo, que é o ligamento largo do útero, tá bom? Muito bem. Quem dá sustentação aos ovários? Quem mantém os ovários fixos? Eles não ficam saltando, né? Eles ficam localizados aí, bem fixos dentro da cavidade pélvica. Bom, temos três ligamentos: o ligamento mesovárico ou mesovário, aqui, o ligamento suspensor do ovário, que será formado aí por vasos sanguíneos, vasos gonadais, tá? E o ligamento próprio do ovário, né, que vai ser formado por um cordão de tecido conjuntivo, um cordão fibroso, tá? Vamos ver como seria aqui. Vamos lá, vamos lá. Então nós temos o ovário aqui, o polo superior. Chegando nele, nós temos, ok, então nós temos três ligamentos aqui, né? Vejam bem, no polo superior, chegando no polo superior, os vasos gonadais ou vasos ováricos. Nós temos a artéria ovárica descendo e a veia ovárica saindo do ovário em direção ascendente. Todas elas revestidas por tecido conjuntivo, formando aí o ligamento suspensor do ovário. Por quê? Suspensor, porque parece mesmo que ele fica penduradinho, deixa penduradinho aqui o ovário, né? Depois nós temos no polo inferior do ovário um outro cordão fibroso. Esse cordão é formado por tecido conjuntivo também e une o polo inferior ao útero, a margem lateral do útero, né? Então este ligamento passa a ser chamado de ligamento útero-ovárico ou ligamento próprio do ovário, tá? Que mais? Nós temos aqui, ó, uma margem, outra margem, né? Esta margem é chamada de margem mesovárica. Por que margem mesovárica? Porque esta membrana aqui, onde temos vasos sanguíneos, fixa o ovário ao ligamento largo do útero. Esta membraninha aqui se chama ligamento mesovárico ou mesovário, tá? Ligamento mesovárico ou mesovário, certo? E aqui, ó, nessa outra borda, nós vemos até uma sombra, né? Aqui também, olha, tem uma sombra. Por quê? Porque essa parte é livre, não tem nada fixando ele, tá? Então, por isso se chama margem livre, tá? Então, os três ligamentos que fixam os ovários são ligamento próprio do ovário ou útero-ovárico, ligamento mesovário, né? E ligamento suspensor do ovário. No outro, mesma coisa, ligamento suspensor, ligamento mesovárico ou mesovário e ligamento próprio ou útero-ovárico.
Muito bem. Aqui de cima nós conseguimos visualizar, ó, o polo inferior e aqui o ligamento útero-ovárico, né, o ligamento próprio. Depois nós temos o mesovário e aqui o ligamento suspensor do ovário, né? Lembrem que estamos olhando a pelve de cima, né? A bexiga anterior, aqui atrás o reto e aqui o promontório do sacro. Mas olhando por dentro, vamos ver a estrutura dos ovários, como que eles são. Os ovários apresentam, pessoal, uma borda, né? Externamente um epitélio, tá? Que recobre todos eles, né? Se nós fizermos um corte aqui, podemos visualizar aqui o ovário, a tuba uterina, ovário, a tuba uterina, ok? Então, em volta do ovário, nós temos um epitélio de revestimento. Esse epitélio é um epitélio simples, quer dizer, é formado por uma camada de células de formato cúbico. Cada célula que forma esse epitélio ovárico é cúbica, né? E que este epitélio é facilmente removível, né? É facilmente removível. Bom, o que mais? Nós temos uma parte, uma região cortical, né? Uma região mais periférica, cortical, onde vamos encontrar estas estruturas, estas estruturas arredondadas, né, que são os folículos ovarianos, né? E estas estruturas então fazem parte aí do córtex do ovário ou porção cortical, substância cortical, tá? E claro, entre cada um desses folículos encontraremos tecido conjuntivo, né, formando o estroma. A região mais central do ovário, né, o miolo, vamos dizer, é chamado assim, ó, substância medular. Medular vem de miolo, meio, tá? E essa substância medular vai ser formada por vasos sanguíneos, tecido conjuntivo, ok? Muito bem. Mas se nós olharmos internamente cada um dos folículos, vamos encontrar folículos em vários estágios de desenvolvimento. Folículos primários, folículos secundários, folículos vesiculosos, né? Cada um em vários estágios de desenvolvimento. Então vamos ver aqui, ó. Gente, numa imagem aqui nós temos um esquema, né, mostrando o ovário. Aqui seria o polo inferior, polo superior, chegando aqui o ligamento suspensor do ovário com artéria e veia ovárica, né? Vejam, na região cortical, lembra que nós falamos que na região cortical encontrávamos os folículos? Sim, pois bem, cada uma destas células em celeste ou azul, estas são chamadas de células germinativas, tá? São as células que vão realmente se unir ao espermatozoide durante a fecundação e originar um novo ser, uma célula mãe, um zigoto, tá? Bom, então cada célula germinativa aqui vai ser envolvida por um conjunto, uma camada de células em volta, né? São chamadas de células foliculares. E o conjunto de células foliculares mais a célula germinativa formam o folículo primário. Então, por que se chama folículo primário? Porque temos uma célula germinativa envolvida por uma camada de células foliculares. Este folículo primário vai crescendo, né? As células também vão aumentando o número, né? Até formarem duas camadas de células. E entre elas, a formação, início da formação de uma cavidade, de uma vesícula. Por isso que este folículo, né, este folículo é chamado de folículo secundário. Por que secundário? Porque tem uma camada, duas camadas de células foliculares em volta da célula germinativa, né? Célula germinativa que no estágio de desenvolvimento ainda é um ovócito primário, tá? Um ovócito primário. Depois
a cavidade aumenta, fica praticamente cheio aqui, separando muito bem essas duas camadas de células foliculares, e aí o estágio deste folículo é, né, um estágio onde ele passa a ser chamado folículo ovariano vesiculoso. Folículo vesiculoso ou de Graf, tá? Esse folículo vesiculoso ou de Graf, né, aumenta ainda de tamanho, aumenta a cavidade, tá? E depois, num processo de rompimento desta parede, né, essa parede aqui rompe, e ao se romper, o ovócito é liberado, tá? Este processo de liberação do ovócito se chama ovulação. E nesta ovulação, nós temos o rompimento do epitélio, a liberação da célula germinativa agora como ovócito secundário, ou seja, ela foi evoluindo, né? Agora é um ovócito secundário, e em volta deste ovócito secundário, a formação aí das duas estruturas, a coroa radiata e a zona pelúcida. Depois que ocorreu a ovulação, né? Este epitélio se rompe, né? Para poder liberar este ovócito, certo? E depois de ser liberado, esta região começa a se fechar, formando uma primeira cicatriz, que tem coloração amarelada justamente. Se chama corpo lúteo. Ele é muito importante, inclusive na manutenção da gravidez, pois o corpo lúteo vai ser inicialmente quem produzirá progesterona, que vai estimular aí a fixação do embrião, a nidação deste embrião. Mas, se não ocorrer fecundação, se não ocorrer a formação de embrião, né, e depois nidação e fixação no endométrio uterino, este corpo lúteo regride, né, e passa a ser formado por tecido conjuntivo. A coloração dele deixa de ser amarelada e passa a ser mais esbranquiçada. Neste caso, nós temos um corpo albicans. Corpo albicans, que é uma cicatriz tardia. Muito bem. E finalmente, em relação aos ovários, como que ocorre a irrigação e a drenagem destes órgãos? Lembra, irrigação, né, traz para a mente trazer nutrientes e oxigênio. Irrigar, dar nutrientes e oxigênio. Se a gente pensar num plantio, né, irrigar é colocar água para para o plantio, para os vegetais, para as verduras, então. E a água é primordial para o crescimento de plantas, etc. Então, no caso, a irrigação vai estar relacionada com a chegada de sangue arterial, ou seja, rico em oxigênio e pobre em gás carbônico, com nutrientes para o órgão, né? Quem que traz, então, este sangue rico em nutrientes e oxigênio para os ovários? As artérias ováricas. Estas duas artérias, que são ramos diretos da artéria aorta abdominal, Então vejam, estes dois vasos sanguíneos, estas duas artérias, né, emergem, se formam a partir da aorta abdominal, são ramos agora colaterais e descem em direção ao polo superior de cada ovário, né? Descem em direção ao polo superior de cada ovário, tá? Justamente essas artérias ováricas ou, né, de forma geral, gonadais, são as que formam os ligamentos suspensórios do ovário, tá? Agora, levou-se sangue para os ovários. Quem que retira o sangue rico agora em gás carbônico e resíduos metabólicos? As veias, né? A veia ovárica, então, tem essa função: drenar, retirar sangue com resíduos metabólicos e gás carbônico dos ovários, né? Então, essa veia ovárica também
passa aí pela extremidade superior do ovário e vai se dirigir ascendentemente, tá? A artéria ovárica direita, ela ascende e desemboca, termina, né, na veia cava inferior. Enquanto que a veia ovárica esquerda, ela ascende, se dirige superiormente e não desemboca na cava. Onde ela desemboca? Na veia renal. A veia renal esquerda, tá? Veia renal esquerda. Tudo bem? Então há essa diferença. Muito bem, e aqui acabamos então o assunto de ovários. Na próxima aula, na parte 2, vamos falar das tubas uterinas e possivelmente também do útero, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus.